Queridos amigos e amigas, que bom estarmos juntos, quarta-feira, 18 de agosto, e a gente se encontra, como nos encontramos todos os dias, rezando com a palavra de Deus. Como é bom rezar, como faz bem rezar, e quanta sabedoria advém da palavra de Deus, quanta inspiração. É uma palavra que não envelhece, é uma palavra que a gente tem todo o respeito para com ela, justamente para que ela de fato transforme a nossa vida. Por estarmos com o coração agradecido, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta quarta-feira é de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho, se olhado com o olhar do mundo, do material, do quantitativo, nós vamos concluir, ou até concluímos assim, Jesus não estava sendo justo em pagar, dizer que esse patrão, pagou corretamente. Qual é o ângulo que Jesus olha este cenário? Ele olha o quanto cada pessoa precisa para viver. Depois, ele faz valer a palavra dele. Os trabalhadores foram para a vinha.
Uns começaram cedo, outros mais tarde, e teve gente que chegou lá perto do final. Quando Jesus conta isso, nós não podemos escutar com o ouvido de quem acha assim, fez tanto, vai receber tanto. O que Jesus veio fazer ao mundo? Revelar o rosto de Deus Pai, que é misericórdia. E a misericórdia, ela não faz cálculos. A misericórdia alcança o que a pessoa precisa. Por isso, dizer que Jesus é misericordioso é dizer que Ele dá aquilo que a pessoa precisa. Por isso que Jesus, Ele acaba sendo pontual nessa questão assim. A quantidade tem seu valor, mas a necessidade humana é infinitamente maior do que a quantidade. Jesus conclui dizendo, tem últimos que vão ser os primeiros e primeiros que vão ser últimos. Do que ele está tratando? Do coração da pessoa, daquela pessoa que é matemática. Você fez isso, eu posso dar de retorno isso. E Jesus mostra que Deus não é assim. Se Deus fosse assim, o que Ele iria fazer com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros? Ele é misericordioso. Deus é misericórdia. E a misericórdia que gera toda essa dinâmica da compaixão faz com que a gente dê ao outro o que ele precisa e não apenas o que ele mereceria. O mundo seria diferente se a misericórdia, se a compaixão fizesse parte do cotidiano. Por isso, o Evangelho de hoje, se ele for lido a partir do cenário das leis trabalhistas, nós diríamos Jesus não estava bem naquele dia. Ele disse coisas que não dão certo. Não, o Evangelho não deve ser visto com a ótica econômica, principalmente dentro de um sistema capitalista, que justamente dá mais a quem, às vezes até na esperteza, quer mais. E Jesus vem dizer, não, todos merecem o necessário, o necessário. E enquanto nós tivermos tanta desigualdade social, enquanto tivermos também tanta gente abaixo da linha da pobreza, que é o que foi constatado, né? Foi constatado, tem estudos, o próprio IBGE mostra, né? As pessoas com a pandemia, muitas famílias empobreceram. Hoje, não basta dar uma cesta básica, nós temos que pensar também, mas ela vai ter gás para preparar a comida? Então a compaixão, ela faz com que a gente olhe a necessidade da pessoa. Por outro lado, esta é uma faceta, vamos pegar outra faceta. Que bom que Deus dá mais do que nós merecemos. Às vezes a gente trabalha 1 hora só e Ele dá como se a gente tivesse trabalhado o dia inteiro, em saúde, em força, em capacidade de recomeçar, em bênçãos. Que o Senhor misericordioso, que olhe as nossas necessidades antes de qualquer quantidade, que Ele esteja conosco dia após dia. Afinal, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Rezemos com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre, nos dê a alegria de viver, a esperança de cada dia, também a liberdade de podermos dividir aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por essa valiosa companhia todos os dias. Paz e bem, santa alegria.